história que eu vos vou contar é muito invulgar. É sobre um rapaz que comia livros. A sério, não estou a brincar. O título desta história chama-se O Incrível Rapaz que Comia Livros. O Henrique adorava livros, mas não exatamente como nós adoramos livros. Não era bem a mesma coisa. O Henrique adorava comer livros. Tudo começou numa bela tarde. Quando ele estava distraído, sabem? Ainda sem saber bem o que estava a fazer. Tentou comer apenas uma palavra, só para provar. Depois, tentou comer uma frase inteira e logo a seguir, a página toda. Sim, não havia dúvidas. O Henrique gostava mesmo de livros. 3 dias depois, já tinha comido um livro inteiro. E lá pelo final do mês, era capaz de engolir um livro inteirinho de uma só vez. Não mastigava. O Henrique gostava de todo o tipo de livros. Livros de aventura, dicionários, enciclopédias gigantescas e até de livros de matemática. Mas os seus livros preferidos eram os livros vermelhos, que ele devorava à velocidade de um raio. Mas esta é a parte melhor. Quanto mais livros comia, mais perto ficava. Primeiro entra pela boca, depois vai direitinho ao cérebro e o cérebro fica cada vez maior. E depois a barriga fica cheia. Comeu um livro sobre peixinhos dourados e ficou a saber o que devia dar ao pimpão. Ao fim de pouco tempo, o Henrique já ajudava o pai a fazer as palavras cruzadas no jornal. E na escola até era mais esperto que a professora. O Henrique adorava ser esperto e pensava que, se continuasse assim, poderia mesmo vir a ser a pessoa mais esperta do mundo. Vocês acham que ele poderia ser a pessoa mais esperta do mundo? Então, continuou a comer livros e continuou a ficar mais perto e cada vez mais perto. Em vez de comer um livro inteiro, já devorava 3 ou 4 ao mesmo tempo. Livros sobre qualquer coisa. O Henrique não era picuinhas e queria saber tudo o que havia para saber. Tudo. E foi aí que as coisas começaram a correr menos bem. Na realidade, as coisas começaram a correr muito, muito mal. O Henrique andava a comer livros a mais e demasiado depressa. Querem saber o que é que aconteceu? Primeiro, trincava. Depois, mastigava. Depois, mastigava outra vez, mastigava e engolia. Depois ficava um bocado verde, ainda mais verde e Gregório. Começava a sentir-se um bocadinho adoentado. E isso tem consequências. Querem saber quais eram? E aqui vem a parte pior. As coisas que ele tinha aprendido começaram a ficar todas misturadas. 6 mais 2 era igual a 3. 2 mais 6 era igual a elefante. Não tinha tempo para as digerir devidamente. Até ficava envergonhado quando queria falar, porque as palavras saíam todas baralhadas. Parece que isto se tornou um bocado complicado. De um momento para o outro, o Henrique já não se sentia assim tão esperto. Todos sabem a resposta, menos ele, que era o mais esperto, pelos vistos. Toda a gente lhe disse para não comer mais livros. O doutor dizia, a tua cabeça e a tua barriga não aguentam. O pai dizia, acabaram-se os livros.
E o próprio livro disse: para além disso, mais ninguém os pode usar. Alguém os quer ler, não é? Assim, o Henrique desistiu de comer livros. Não valia a pena. E deixou-se ficar sentado e triste durante muito tempo. O que é que ele podia fazer? Então, ao fim de alguns dias, e quase sempre pensar nisso, o Henrique apanhou do chão um livro que já estava meio comido. Mas, em vez de o pôr na boca, o que é que acham que ele fez? Abriu e começou a ler. E viu que era mesmo bom. O Henrique descobriu que gostava de ler. Até pensou que, se lesse muito, ainda podia vir a ser a pessoa mais esperta à face da Terra. E agora o Henrique está sempre a ler, embora de vez em quando desse uma trinca. Mas não nos livros. Em brócolos. Perlim, pim, pim. A história chegou ao fim.